Fala galera, estamos aqui viajando, depois a gente vai dar uma andadinha aqui para mostrar para vocês. Estou no interior e eu queria falar de um assunto muito importante, né? Recentemente eu sofri um layoff e nesse cenário eu passei por vários processos de entrevistas. E aí eu queria compartilhar para vocês principalmente a experiência de como está sendo, né, essa última leva, vamos supor, dos meses mais recentes, vamos supor, o último mês, o que as pessoas estão cobrando nas entrevistas, né, tanto no Brasil quanto entrevistas fora, até mesmo para a gente direcionar. E eu acho que esse é um ponto muito importante quando a gente está falando de carreira, porque às vezes você, né, que está começando aqui agora, pode estar entrando no mundo, ou você de fato está procurando uma nova oportunidade, ou você também sofreu um layoff. Então vamos trocar um pouquinho algumas dicas sobre isso. Então bora lá, sai aqui um pouquinho no sol para a gente trocar uma ideia. Deixa eu colocar aqui, deixa eu me posicionar aqui. Aproveita que eu tô aqui no interior, eu acho que é um bom momento para a gente trocar uma ideia também. Então assim galera, quando a gente está falando dos layoffs recentemente, tem um problema que eu percebi que está acontecendo muito no mercado. E que de fato é um problema ruim, tá? Na verdade. Que assim, galera, as vagas estão jogando o salário lá embaixo. Então eu vou trazer realmente essa experiência para vocês, porque recentemente eu percebi que primeiro, teve uma queda nos salários, então nas últimas entrevistas, foi uma coisa que eu percebi muito. Eu não sei se é uma tendência do mercado fazer uma diminuição nesse cenário, por conta de, sei lá, né, a gente passou o período ali da pandemia, que estava com alto salário, estava precisando de muita demanda e deu uma segurada, então eu percebi que vagas de sênior estão pagando valores de pleno e pleno pagando, né, valores cada vez menores. Então a gente está tendo uma tendência do mercado a diminuir. Isso eu estou falando de empresas em geral, porque eu fiz processo seletivo para várias empresas. Tá? Para grandes empresas ainda os salários estão altos, né? Vamos chamar assim, as big techs de tecnologia, aqui no Brasil, né, os grandes bancos, então a gente está com salários altos. Mas se você pegar outras empresas, né, que contrata PJ e tudo mais, está diminuindo. Agora, e ainda a solução melhor para você que sabe inglês, galera, é de fato ir para um trabalho gringo. Então, o que aconteceu nessas entrevistas que eu percebi? Primeiro, o que é mais geral para todo mundo que às vezes está passando pelo processo seletivo da primeira vez? Galera, a primeira coisa, a primeira reunião é bem padrão, né? A reunião de RH ali para entender as suas coisas, o que você quer e tudo mais. E a principal dica, galera, sempre que for pedir a pretensão salarial ou falar quanto você ganha, você sempre coloca mais. Primeira conta, se você está num processo de negociação de vaga, não vai assim, eu ganho tanto. Você não fala quanto você ganha, você sempre tem que falar mais, galera. Porque salário é negociação. É a mesma coisa que você está vendendo um contrato para alguém. Você tem que saber negociar. Então essa é a primeira dica que eu vou dar para vocês. A segunda dica são dois tipos de entrevistas muito padrão que aconteceu comigo. Que é o seguinte. Vamos aproveitar o cenário aqui e ficar trocando. Primeira coisa, né, que é o pair programming ou uma entrevista de código. Então, ou eles dão um desafio, eles te dão um projeto. Então eu fiz algumas que, toma um projeto, executa esse projeto e manda pra gente. Outras era pair programming na hora, abria com o developer lá da empresa e a gente saía codando, pensando ali nas soluções. E outros cenários também que teve foi do tem um miro, tem um problema e aí você vai desenvolvendo a solução. Ou da linguagem que você tem mais familiaridade, ou até mesmo no conceito, que se você for pensar, do da linguagem que você vai trabalhar lá dentro e tudo mais, ou numa linguagem específica. A próxima entrevista é uma das entrevistas que eu vejo que acontece muito agora aqui no Brasil, principalmente se você às vezes quer testar em algum projeto gringo, que é uma entrevista chamada System Design. Não confunda isso com Design System, são coisas completamente diferentes. Tá? System Design é você desenhar o sistema. É como se você tivesse que explicar para um stakeholder como aquilo está funcionando. Então você vai desenhar em caixinhas, ligar as coisas e aí você meio que vai montar, entre aspas, um fluxograma. Mas eu não vou levar só para esse nome, entre aspas, tá? Porque aí é mais um desenho de arquitetura de um nível macro, de serviços que vão se comunicar e tudo mais. E não galera, estruturazinha de pasta, tá? Não é só esse conceito. Mas é o principal. E como que você pode treinar para isso? Galera, tem vários conteúdos aqui no Google, no YouTube, no Google, YouTube, de coisas relacionadas a System Design, de pessoas fazendo processos seletivos de System Design. Então tudo isso você consegue pegar de referência para você montar a sua solução e conseguir ter o melhor resultado nesse cenário. O outro ponto é o seguinte, System Design, ele vai olhar muito para a comunicação que você tem com seus pares. Então, normalmente o System Design ele está ali para testar se você sabe trabalhar em equipe.
Esse é o principal cenário. E se você sabe explicar uma solução, porque não adianta nada você saber só escrever o código, mas você não consegue explicar. Isso pensando numa organização grande, porque numa organização grande você precisa de saber lidar e se comunicar com esses cenários. Isso é algo de extrema importância que a gente precisa fazer. E aí, galera, depois da entrevista de System Design, normalmente você vai para um próximo passo, que é uma entrevista com o manager, com alguém que você vai trabalhar. E aí nessa entrevista vai perguntar das suas experiências, o que você já fez, e muitas delas vão fazer o seguinte: tipo, nossa, qual que é o problema que você teve? Aquela coisa que você não conseguiu resolver? Tudo isso. Tipo, é um negócio meio padrão que você pode fazer para você entrar nesse mundo também. Então, assim, não tem algo assim muito distinto. E aí, pegando tudo isso, no final, você passou por essas, normalmente é uma média de 4 ou 5 etapas ali, você chega no final dessa etapa e aí, galera, você vai receber a sua offer. E a sua offer, normalmente, ela vai estar relacionada com a pretensão que você colocou lá no início. Ou a galera vai mandar menos, que tipo assim, sei lá, você já recebeu um alto salário e aí a tendência é você receber menos nesse caso, ou no caso, né, você pedir um valor que está dentro do range ali da empresa. Toda empresa tem um range, tá, galera? Tipo assim, o salário de sênior vai pagar, vamos supor, de 15 a 20 mil, de 25 a 30 mil. Então tem um range. Então, e como que você descobre o range de salário de uma empresa? Tem um sitezinho que se chama Glassdoor. Você entra lá no Glassdoor, você vai ter uma referência de salário para você cobrar. Então, às vezes, se você receber uma oferta muito abaixo, primeiro, você errou na negociação, segundo, você não pesquisou. Então, galera, sempre pesquisa no Glassdoor ou em outras ferramentas para você ter uma referência de range que aquela empresa está pagando. No meio disso tudo, qual que é a minha dica, galera? Treine. E sabe como que eu treinei para muitas das entrevistas? Porque eu fiz entrevistas para empresa gringa e uma das que eu fiz demorou 8 processos seletivos. ChatGPT. Então, o que eu fazia, tá? Toda vez que eu ia avançando uma fase, eu abri um GPT só para mim, criei uma pastinha lá, né, com todas as informações sobre mim. E aí, nesse GPT, eu fazia um negócio muito interessante que era, pô, beleza, né? Se eu tô mandando mensagem aqui, eu tô interagindo com o GPT, eu falo para ele qual o nome da próxima entrevista e ele já gera para mim perguntas e tudo mais. Então eu abria, né, a conversa com o GPT, ia conversando e ele me entrevistando e no final eu pedia feedback para ele se eu tinha passado ou não. Então isso também me ajudou muito a treinar e a evoluir nesses processos seletivos, galera, que é algo que você precisa de fato de você fazer. E daí, pegando por todos esses cenários, obviamente vai contar muito o nível de experiência que você tem. Né, do que você já fez no passado, isso vai ser muito importante você saber comunicar como que você fez e como que você resolveu aqueles problemas, galera. Que a maioria das coisas no processo seletivo, a hard skill ela vai importar, obviamente, que é naqueles testes técnicos, mas a soft skill, que se chama comunicação, é onde vai fazer o seu diferencial para crescer nesse mundo corporativo. Porque o mundo corporativo não é do que entrega a melhor solução. O mundo corporativo é de quem comunica melhor. No momento que você aprender isso, até mesmo nos processos seletivos, você vai tender a ter um feedback maior e ter um resultado melhor dentro desse cenário. E aí, qual que é a dica de tudo que isso aconteceu comigo? Galera, eu consegui, né, passar no processo seletivo, já escolhi, né, a empresa que eu vou trabalhar ali e tudo mais. Não vou revelar ainda para vocês, mas foi bastante massivo, tá? Fazia entrevista todos os dias, conversava com um monte de gente diferente. Teve um dia que eu tinha feito mais de 8 entrevistas no mesmo dia, de empresas diferentes, de contextos diferentes, então saía de uma e entrava em outra. Mas o processo seletivo também é um negócio que, galera, tem que fazer o máximo que der para você conseguir, né, ter uma oportunidade e ter match também com a empresa, com a companhia, com o desafio que você está trabalhando. Porque não adianta de nada você olhar, tipo assim, o dinheiro obviamente vai importar, tá, galera? Você precisa de olhar para ele, mas nem sempre o dinheiro é o primordial quando você está trabalhando dentro do projeto. Então você tem que olhar com tudo isso em consideração para você não ter nenhum tipo de problema. Então assim, queria abrir para vocês, né, sobre algumas dicas de tudo que aconteceu, né, nesse último layoff que aconteceu comigo e trazer alguns insights para vocês de tudo isso. Para mim, no final de tudo, juntar todo o globo assim de coisas, o processo seletivo é saber se vender. É a primeira coisa. É você saber responder. Tipo assim, você nunca responda, tipo assim, no sentido de eu acho. É melhor você falar assim, eu não sei, eu nunca trabalhei com isso, do que você ficar sempre no, eu acho isso, eu acho aquilo, porque no final as pessoas que estão te entrevistando vão perceber que você não tem o feeling de fato de falar que, olha,
é assim que se faz. Tipo assim, você não tem o hard skill por trás para te garantir a sua tomada de decisão. Galera, então, deixa aqui nos comentários o que você achou desse tipo de conteúdo, porque uma das coisas que eu quero trazer muito aqui no canal é esse feeling de coisas que aconteceram comigo, que está acontecendo, e trazer esse feedback para vocês. Porque, galera, as coisas dão errado e tá tudo bem, né? Tipo assim, dá errado, a gente só tem que continuar seguindo e indo atrás de novas oportunidades e fazer a coisa movimentar. E aí uma coisa que eu queria dizer para vocês, que a gente pode trocar uma ideia disso mais para frente, é até mesmo de controle financeiro, essas coisas, porque é muito importante, tá? Mas vamos deixar isso para um próximo vídeo, se vocês quiserem saber sobre um pouquinho mais de finanças, como que eu lido com isso, para você se preparar para o futuro, né? Caso aconteça também contigo, você está ali com a reserva, você está garantido, você tem uma quantidade de período de meses ali para você se realocar e aí você voltar no mercado. Então, galera, se inscreva aqui no canal, deixe seu like e deixe seus comentários do que você está achando desse tipo de conteúdo, né? A gente está aqui, né, no meio das férias, eu aproveitei esse momento de layoff também para dar uma descansada e aí estamos aqui nas férias, mas é isso. Logo mais estamos de volta e a gente não para de produzir os nossos conteúdos aqui com vocês.